Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula e hoje uma novidade bem legal, eu falando aqui com você meio que pessoalmente. Eu sou o Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja e que estão dispostas a te ensinar com qualidade. E hoje você vai aprender a diferença entre Excel e Power BI. Trouxe algumas diferenças. O objetivo aqui não é trazer quem que é melhor, mas a diferença que tem entre eles que é uma dúvida de muita gente, né? Então hoje você vai ver isso em detalhes a partir de agora. Então pessoal, chegamos agora no Excel para que você entenda um pouquinho da diferença do Excel para o Power BI, conforme a gente já falou aí na introdução. Então você vai ter esse dashboard desenvolvido totalmente em Excel, tá certo? A base aqui em Excel, os cálculos, os visuais, tudo aqui em Excel. Aí você olha aqui para a parte de cima, para a parte da faixa de opções, para que você reconheça que é o Excel. Eu falo isso porque você tem esse outro dashboard desenvolvido totalmente em Power BI, basicamente a mesma coisa. E aí você olha aqui para cima para que você identifique rapidamente que nós estamos tratando do Power BI. Ambos os dashboards fazem filtros por período, né, por mês. Então você pode escolher o mês aqui que você vai filtrar, por status. Então você pode ver quem está em espera, quem está em atraso, quem está pago. Ou por categoria, escolhendo escritório ou sala de reunião. Isso aqui no Power BI. No Excel você tem a mesma coisa, tá? Você pode fazer filtro aqui por período, por status, ou se quiser também por categoria, fique à vontade para fazer conforme você quiser, tá legal? Então agora que você já entendeu, que você já viu que é possível fazer basicamente o mesmo dashboard tanto em Excel quanto em Power BI, e aí para isso eu peguei o mesmo exemplo para que você possa entender, vamos agora ver as reais diferenças entre eles. E aí vamos começar pela primeira diferença que eu acho entre os dois, que é com relação à inserção de informações. Esse dashboard foi criado com informações que nós temos aqui na base de dados do Excel. Então todas as informações foram digitadas aqui. E aí eu posso até digitar mais informações. À medida que eu quiser, eu posso ir acrescentando mais linhas. Ou seja, no Excel eu tenho o poder de inserir informações. Agora, aqui no Power BI, por mais que eu clique aqui em dados e possa ver aqui a base de dados, que inclusive é aquela mesma base de dados que você acabou de ver no Excel, eu não consigo colocar as informações propriamente aqui no Power BI. Isso é impossível. Eu posso até utilizar alguns softwares como Power Apps para criar um aplicativo aqui no Power BI e inserir dados. Mas assim, eu estou no Power BI, mas não estaria utilizando propriamente o Power BI para fazer isso. Nativamente o Power BI não faz, o Excel faz. Você tem várias conexões, inclusive vai ser uma das diferenças que a gente vai ver posteriormente aqui, mas as informações não são colocadas necessariamente no Power BI, diferente do Excel, que você tem poder para criar o seu banco de dados. Ainda que o Excel não seja o programa mais fantástico para você fazer um banco de dados, você pode colocar as informações lá conforme você quiser, você pode criar as suas tabelas, enfim. No Power BI não, você precisa pegar uma base importada de outro local. Voltando aqui para o nosso dashboard do Power BI, você percebeu que é possível nós fazermos filtros, tanto aqui no Power BI quanto aqui no Excel. Se eu quiser fazer um filtro e ver tudo que deu no mês de janeiro, eu posso clicar aqui e ele vai se moldar com informações somente para o mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. A grande questão é o seguinte, e se eu quiser fazer um filtro por ocupações, por exemplo, ver as informações sobre os administradores? Eu vou ter que clicar em algum desses gráficos dinâmicos, vir em inserir gráficos e em segmentação de dados, procurar por ocupação, que é aquela segmentação. Então eu vou clicar aqui e aí depois eu preciso fazer a formatação, encaixar em algum lugar. E só assim eu posso clicar em consultor para ver as informações de consultor. Ainda preciso fazer as conexões com as outras tabelas dinâmicas, né, que não estão feitas ainda. Mas só para você entender que se eu quiser criar um filtro novo, eu preciso necessariamente criar uma segmentação de dados. Então uma diferença é essa questão do filtro. Isso porque quando nós estamos aqui no Power BI, eu posso fazer um filtro por período, conforme você já acabou de ver, por status ou por categoria. Só que se eu quiser analisar exatamente aqui o administrador, eu tenho aqui o administrador nesse gráfico na cor azul. Eu posso clicar exatamente sobre esse item do gráfico. Cliquei e automaticamente os demais fazem esse filtro. Veja que é muito interessante. Se eu quiser analisar a sala de escritório, eu posso clicar sim no segmentador sala de escritório, ele vai fazer um filtro, conforme você está vendo, mas aqui mesmo eu posso clicar, sala de reunião na verdade, né? Então clica em sala de reunião e o filtro é feito, tá certo? Então é possível você fazer essa interação, e aí você tem vários tipos de filtros para você fazer. Falando agora de segurança na hora dos cálculos, o Power BI ele tem uma segurança um pouco mais elevada. Eu falo isso no contexto do seguinte, quando eu preciso entregar esse dashboard para alguém, vamos supor que eu desenvolvi para o meu chefe, ou para alguém da minha equipe, enfim.
Quando eu envio esse dashboard para que ela possa dar uma olhada, eu envio juntamente tanto o meu banco de dados, e aí a pessoa pode alterar a base de dados, e se ela alterar a base de dados, automaticamente a gente vai ter um efeito aqui no nosso dashboard, né? E os cálculos estão todos aqui conforme você consegue ver, ó, todos os cálculos que eu desenvolvi, eles estão aqui, tá? Tudo de maneira bem organizada. O que acontece? Se a pessoa quiser bagunçar esse dashboard, é só ela mexer nos cálculos ou mexer na base de dados que as informações aqui serão alteradas. Nesse caso, a segurança ela acaba perdendo um pouquinho. Ainda que eu possa ocultar essa base, se eu clicar aqui e ocultar, ela vai sumir aqui a base de cálculos, mas eu ainda fico aqui com a base de dados. Se a pessoa alterar, ela vai fatalmente mexer no meu resultado, né? E aqui oculta, se for um usuário um pouco experiente, talvez a gente consiga proteger um pouco mais. Agora, se for um usuário um pouco mais experiente, ele pode verificar essa situação. Nesse contexto, a gente tem uma diferença incrível no Power BI. Por quê? Lá na frente, a gente vai falar um pouco sobre a questão de versões, tá? E o Power BI, você não envia esse documento que você trabalhou aqui para a pessoa, para a sua equipe. Você compartilha ele na internet e lá você dá poder para a pessoa ou somente ver o dashboard, ou se for o caso da pessoa editar. Só que se você colocar a pessoa somente como um leitor, ela não vai ter acesso à sua base de dados, ou seja, ela não vai poder fazer modificações. Até porque a base, ela não necessariamente está aqui, né? Você importou de um outro local, né? Então, se não mexer lá na base original, nada acontece aqui, tá certo? Mas aí você pode dar poder somente para a pessoa ver. Já no Excel não, você envia o documento como um todo e aí a pessoa tem acesso a exatamente tudo. Então essa é uma diferença muito importante que a gente tem entre os dois programas. Agora, uma outra diferença que eu acho entre os dois programas é a maneira de organização. Aqui no Excel eu consigo organizar as informações, tudo que eu preciso por abas, né? Então tem uma aba de dashboard, tem uma aba de base e a aba de cálculos, tá? Mas eu posso ter várias abas quando eu quiser, é só ir clicando aqui e eu posso, por exemplo, ter aqui um cadastro de cliente, um cadastro de salas, um cadastro de categoria e assim por diante. Eu posso criar as informações e organizar dessa maneira. Aqui no Power BI a minha organização é um pouquinho diferente. Nessa parte aqui de relatórios eu trabalho somente com visuais. E ainda que eu crie novas páginas, vão ser páginas de visuais. A organização se dá aqui nos campos, onde eu tenho as tabelas, as medidas e tudo eu coloco aqui. Então assim, é basicamente a mesma coisa, só que uma maneira diferente. Até sendo bem simplista, um você organiza de maneira vertical e um outro de horizontal. Então a maneira de você organizar as informações, ela vem de uma maneira totalmente diferente de um para o outro. A nossa quarta diferença entre os dois programas é a questão de processamento de dados. Isso porque, como eu já falei na introdução, o Power BI foi um programa criado necessariamente para relatórios e dashboards. E ele foi criado para trabalhar com dados, com milhares de dados. O que acontece? O Power BI ele é muito rápido para que você consiga fazer qualquer tipo de análise. Por exemplo, se eu clicar aqui no mês de maio, é porque a nossa base é uma base pequena, pessoal. Então, assim, não vai ter um processamento demorado mesmo, tá? E nem iria ter. Se você clicar aqui em junho, rapidamente ele faz aqui as informações, ele faz os filtros, ó. Ele tira, ó, se você clicar aqui, ó, automaticamente basicamente em tempo real. Clicou, o filtro é feito. O Power BI possui esse processamento de dados no nível hard. Clicou e ele já processou. Você pode ter 1 milhão de linhas, você pode ter 500 milhões de linhas de dados. Por quê? Você imagina uma empresa pequena, ela tem ali alguns dados. Agora você imagina uma multinacional que tem filiais em diversos países e nesses países em diversos estados. Você tem muitas informações, nossa, diversas, milhares de informações. Então quando você clica em um item, o filtro é feito de maneira instantânea. Então esse processamento do Power BI, ele é incrível, ele é realmente fantástico. O Excel, por sua vez, ele também é muito rápido para você fazer processamento de dados. Só que já vou te mostrar uma limitação do Excel. Se eu clicar aqui na base, por exemplo, clicar em qualquer célula, depois Ctrl para baixo, ele vai até o final. Nós temos o final de 1.048.576 linhas. E se eu arrastar para o lado, eu tenho até a coluna XFD, ou seja, é bastante coisa. Para um usuário comum, dificilmente você vai chegar ao final desses dados. Só que para uma empresa multinacional que tem filiais em vários países, são poucas informações, entendeu? Então fica um pouquinho difícil. Você vai ter que utilizar Power Query para poder agrupar essas informações, então é possível trabalhar também, só que de maneira nativa fica um pouco mais complicado. E se você tiver muitos dados e você clicar em algum item, por exemplo, e aqui eu não vou conseguir fazer essa simulação, mas se você é um usuário experiente de Excel, talvez você já tenha visto um Excel não respondendo. Aí você precisa parar um pouquinho, esperar para que ele volte a responder ou reiniciar o programa. No Power BI, eu nunca vi isso acontecer. No Excel não é que eu vejo isso sempre, tá? Não é. O Excel também processa bastante informações. Só que eu já vi
algumas vezes isso acontecer. No Power BI eu realmente nunca vi ele ficar não respondendo, tá bom? Então, assim, o processamento do Power BI, ele é fantástico, você trabalha com milhares de dados, muito mais do que com o Excel, de maneira muito rápida. Então, nesse caso, o Power BI é muito mais interessante, até porque ele foi criado para isso, né? Para um usuário comum, o Excel seria fantástico, tá? E para empresas também, até porque ele é o software mais utilizado em empresas do mundo, né? Enquanto que o processamento do Power BI é muito mais interessante, a personalização dos itens do Excel é algo muito mais interessante. No Excel eu posso, por exemplo, fazer algumas modificações super interessantes. Se eu quiser, por exemplo, modificar a cor desse gráfico aqui, eu clico nesse item, nesse gráfico, ó, cliquei uma vez, ele selecionou os dois itens, cliquei mais uma vez e ele selecionou somente esse item, somente essa barra. Eu posso vir em formatar e trocar a cor, colocar essa cor aqui se eu quiser. Eu vou clicar aqui nesse 13% e esse 13% na minha visão ele não ficou muito legal para vê-lo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página inicial, vou colocar aqui um fundo, vou colocar uma cor preta, vou aumentar aqui um pouquinho, tá bom? Ó, não estou deixando bonito, só estou mostrando para você que é possível você fazer algumas modificações exatamente no item que você quiser. Isso é muito legal do Excel, ele permite que você trabalhe exatamente naquele item. Entretanto, com o Power BI eu não consigo. Você percebe que aqui as informações estão nas cores azuis, mas se eu vier aqui em formato e clicar em cores do gráfico, eu tenho o poder de modificar. Se eu quiser colocar numa cor aqui no roxo, você vê que ele muda, mas muda as duas barras. Eu posso modificar individualmente? Posso, mas aí eu teria que usar formatação condicional, algo que a gente não vai fazer aqui nesse vídeo, para que de acordo com os valores fosse mudando a cor, mas nativamente aqui eu não consigo mudar uma cor para cada um dos gráficos. Ou do item, eu posso até nesse gráfico aqui de rosca vir aqui e em cor modificar as cores individuais. Isso nesse gráfico aqui eu consigo, mas eu não consigo modificar os itens aqui. Se eu vier em rótulos de dados, por exemplo, eu até consigo modificar o tipo de rótulo de dado, mostrando alguma coisa, mas eu não consigo trabalhar exatamente em um único item. Ou eu mudo todo mundo, ou eu não mudo ninguém. Nesse caso, o Excel é muito mais interessante para que você faça personalização, porque você tem o poder de ir naquele item e fazer a modificação que você quiser. Aqui não. Aqui, se eu quiser modificar, por exemplo, esse atrasado para amarela, eu posso, certo? E aí, claro, nesse caso é interessante que eu mude todos para uma cor. Eu posso vir aqui e em atrasado escolher um tom amarelo, se eu quiser. Perceba que ficou bem interessante todos os itens. Quando eu estou aqui no Excel, eu posso modificar todos os itens de uma cor, tá amarelo, mas aí eu quero colocar, sei lá, uma cor preta, posso modificar, vou dar um Ctrl Z, mas e se por acaso, por algum motivo, eu precisar modificar somente esse mês de maio para preto, eu dou dois cliques, ele seleciona somente essa barrinha e eu modifico somente essa barra. Ela ficou distante das outras? Ficou, mas é para um objetivo específico. Então, se você precisar, você consegue fazer aqui no Excel, já no Power BI é muito mais complicado de você conseguir atingir esse objetivo. Mais algumas diferenças que a gente vai ver é sobre conexões. Se eu vier aqui em dados, eu tenho o Power Query instalado no meu Excel. Na verdade, a partir da versão 2016 do Excel, você já tem o Power Query nativamente. Mas se você possui as versões 2010 e 2013, você consegue instalar o suplemento Power Query no seu Excel. O que é que acontece? Aqui em dados eu tenho o Power Query, essa parte aqui é de Power Query, que é um suplemento que tem no Excel e no Power BI. É com esse suplemento que a gente consegue fazer transformações dos dados e aqui eu posso fazer conexões no Excel com dados TXT, web, da tabela e de outras fontes. Se eu clicar aqui em obter dados, eu posso pegar do arquivo de uma tabela do Excel, TXT, XML, JSON, PDF, arquivo de pasta, de alguns bancos de dados como o Access, SQL Server, da Azure, e eu posso pegar de outras fontes, como da tabela, né, que é da tabela do Excel, da web, Microsoft Query, e entre outras ferramentas. Então, se eu quiser, eu posso até listar e contar para você quantas conexões eu consigo fazer aqui no Excel. Mas isso já aumenta bastante o nosso poder, porque você vê que é possível você buscar informações de várias outras fontes. Entretanto, contudo, porém, todavia, o Power BI consegue fazer muito mais conexões do que o Excel. Se você clicar aqui em obter dados, basicamente é o mesmo caminho. Você tem pasta de trabalho do Excel, ou seja, aqui no Power BI você consegue buscar fontes lá do Excel. Inclusive, esse resultado que você está vendo é daquela mesma base de dados do Excel. Então, eu peguei aquela fonte lá do Excel, trouxe para o Power BI e fiz as alterações, fiz os gráficos e tudo para as consultas. Mas se eu clicar aqui em mais, ele vai aparecer para mim essa janelinha. E nessa janelinha eu posso pegar aqui do arquivo. Se eu quiser do arquivo, eu posso buscar dados do Excel, TXT, XML, JSON da pasta, PDF,
SharePoint, entre outros. Aqui em banco de dados, por exemplo, eu consigo pegar de vários bancos de dados. Você viu que lá no Excel a gente tinha 4 ou 5 bancos de dados. Aqui você pode pegar de vários bancos de dados, não precisa listar. Se você trabalha com algum banco de dados, pode procurar aqui. Muito provavelmente você vai ter o tipo de conexão que você precisa. Power Plataforma, né? Então você tem alguns outros conjuntos de dados da Azure. Então você tem várias conexões que você pode fazer. Serviços online, nossa, aqui você tem bastante coisa. Além de outros serviços. E agora caminhando para o final das nossas análises, mas falando um pouquinho mais de mercado, de versões e tudo, não necessariamente da performance dos dois programas, que são sensacionais. E ambos estão aqui nas suas telas para que você possa vê-los, tá bom? Que ambos foram criados em programas diferentes, mas que nós atingimos ali basicamente o mesmo resultado. O que acontece, pessoal? Com relação à versão, atualização na verdade, o Power BI possui atualizações recorrentes. Basicamente todo mês a Microsoft faz atualizações. Inclusive por isso que quando você vem em obter dados e clica aqui em mais, quando você clica aqui em outros, ou melhor, em serviços online, por exemplo, tá bom? Aqui dá pra gente ver, tem vários serviços que tem nome beta. O que significa? Significa que esses são plataformas que estão em teste aqui no Power BI e, se aprovadas, vão ser incorporadas ao programa, tá? Mas a verdade é que quando elas chegam aqui nessa fase de teste, provavelmente já está bem avançado, provavelmente vai ser incorporada. Isso acontece com frequência no Power BI. Todo mês a Microsoft faz atualizações, não necessariamente aqui nos tipos de conexões, faz atualizações. Já no Excel a gente tem uma diferença. A Microsoft lança versões do Excel. Então você tem a versão 2007, 2010, 2013, 2016, 19, 21 e a versão por assinatura a 365, sem falar das versões mais antigas, tá certo? Então essa é uma diferença aí do Excel para o Power BI. As atualizações do Excel são feitas recorrentes, as atualizações do Excel são feitas de acordo com as versões, a não ser na versão 365, que é quando você possui todas as atualizações. Mesmo assim, elas não são feitas com tanta frequência quanto no Power BI. Outra diferença que a gente tem, falando de versão, e eu já falei que o Excel possui várias versões, 2010, 2013, 2016 e por aí vai, o Power BI não, ele possui uma única versão e você pode atualizar. Se a sua não tiver igual a minha, é só você atualizar a sua versão que ela vai ficar igualzinha, tá bom? Mas aí você pode ir lá e atualizar. No Excel não, você tem várias versões. E isso é uma parte que eu não gosto muito do Excel. Por quê? Porque, imagine, eu possuo a versão de assinatura Microsoft 365 e nesse caso eu tenho todas as funcionalidades e funções do Excel. Uma função, por exemplo, é a função PROCX. Se eu uso a função PROCX, que está disponível para a versão 365, e envio o documento do Excel para um colega meu que usa a versão 2016, por exemplo, ele não vai ter acesso a esses dados aonde eu utilizei a versão PROCX. Por quê? Porque a função PROCX não abre em outras versões. Então isso é um pouquinho chato e nesse caso eu teria que utilizar uma função que abre na versão dele, porque senão ele não vai conseguir utilizar esses dados dessas informações, dessa versão. No Power BI, por exemplo, eu não tenho esse problema. A versão que eu estou utilizando é a mesma versão que qualquer outra pessoa está utilizando. E os recursos que eu tenho aqui, essa pessoa tem lá. Se eu utilizar uma função DAX qualquer, essa pessoa certamente vai ter lá. Então eu evito esse problema. No Excel, além de conhecer Excel, eu tenho que conhecer as funções que existem em determinadas versões para que eu não manje um documento e depois esse documento tenha que voltar para me refazê-lo. Agora, é bem verdade que o Power BI não possui essas versões, conforme eu acabei de mostrar no Excel. Só que tem uma diferença também no Power BI, que se você quiser o Power BI, você pode baixar esse aplicativo, esse programa, gratuitamente no site da Microsoft e utilizar perfeitamente de forma gratuita. A diferença se dá nas versões, não no momento de você criar os seus relatórios, mas no momento de você publicar. Se você tiver uma conta gratuita, que é possível criar uma conta gratuita do Power BI, você pode fazer essa publicação na web. Ou seja, esses dados você pode mandar para a web, criar um link e quem tem acesso a esse link tem acesso às informações. Isso você faz quando você tem dados públicos, né? Quando você tem dados restritos, dados de uma empresa, por exemplo, você não vai publicar na web, você vai ter que direcionar as pessoas. E nessa parte você precisa adquirir outras versões do Power BI, uma versão Premium, uma versão Pro. E aí você pode determinar se a pessoa vai ser leitor, ou seja, ela vai simplesmente assistir a sua apresentação, se ela vai poder editar, ou seja, você pode desenvolver um relatório com outra pessoa, dando o poder para que ela possa fazer a edição. Então você faz uma parte, ela faz outra. Nesse caso, você precisa adquirir uma outra versão, tá bom? E para adquirir uma outra versão, aí já estamos falando de preço, né, que é a última análise que a gente vai fazer desses dois programas. O Excel faz parte do pacote Office. Então, quando você adquire o Excel, você adquire Excel, Word, PowerPoint,
Access, entre outros programas. Então você adquire já um pacote de programas. Isso é muito legal, por quê? Porque você pode adquirir esses programas, mas você muitas vezes compra um computador e ele já vem com o pacote Office instalado. Então você já não precisa adquirir. É claro que algumas vezes é para você utilizar por algum período, mas às vezes não. Às vezes é uma versão perpétua. Isso é muito legal. O Power BI, como eu falei, ele não faz parte do pacote Office, então você precisa adquirir separadamente. Para baixar esse Power BI, esse programa que a gente está utilizando, o Power BI Desktop, é gratuitamente. Você pode ir agora no site da Microsoft e fazer o download. Porém, para publicar, e aí já falei anteriormente um pouco, eu vou só complementar, para publicar você precisa de uma versão Pro ou uma versão Premium. Por quê? Porque uma versão numa conta gratuita que você criar, você tem poder de publicar, mas de forma geral, na web, para todo mundo. E normalmente não é isso que você vai querer fazer todas as vezes, né? Muitas das vezes você vai querer fazer uma publicação direcionada para uma pessoa específica, para sua equipe, enfim, não para todo mundo. E aí a gente entra para baixo do preço, que o Excel tem vários valores, você precisa identificar o valor, e o Power BI atualmente você possui um valor de $10 por conta, tá? Então, se você quer trabalhar com a sua equipe, você vai pagar para o Power BI $10 por conta. Para você baixar o Power BI Desktop e utilizar, você não paga nada, mas na hora da publicação, na hora do compartilhamento, aí sim você precisa adquirir uma versão Premium, uma versão Pro, e pagar $10 por conta para a Microsoft para que todos tenham acesso. É isso aí, pessoal. Essas, na minha opinião, são as principais diferenças entre esses programas. E aí você pode colocar aqui nos comentários mais diferenças na sua opinião. Algumas diferenças são de performance, outras diferenças na maneira de você trabalhar e outras são de mercado mesmo, né? Mas como você vê, em algumas situações você consegue chegar ao mesmo resultado e para algumas atividades uma é diferente, uma é mais interessante e para outras atividades outras são muito mais interessantes. Esses programas não são concorrentes, esses programas são complementares. Então o ideal mesmo é que você possua o Excel e possua o Power BI. Inclusive, se você quiser aprender sobre esses dois programas, clique agora no link que se encontra aqui na descrição do vídeo e você vai aprender sobre Excel, sobre Power BI, mas também se você quiser aprender sobre PowerPoint, planilhas Google e o Word, temos vários cursos para isso, onde você vai aprender de maneira didática, sensacional, com material para download, suporte às suas dúvidas, certificação ao final do curso, enfim, de uma maneira super interessante. Não perca tempo, faça o diferencial no mercado de trabalho, clicando agora no link. E deixe também seu comentário sobre o que você achou do vídeo. Se você, na sua opinião, considera outras diferenças, clique aqui, clique também e digite aí o que é que você mais utiliza, se é Excel, se é Power BI. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido a diferença entre esses dois programas, na minha opinião. As diferenças que vocês acham, na opinião de vocês, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.